Você costuma deixar os alimentos na geladeira de qualquer jeito? Isso pode parecer besteira, mas organizando a geladeira de forma correta, você aumenta o tempo de conservação e até mesmo diminui o risco de contaminação dos alimentos. A reportagem é de Wellington Ferrer. A geladeira é o lugar ideal para guardar alimentos. Ela é responsável por manter a comida por mais tempo sem estragar. Mas o que algumas pessoas não sabem é como os alimentos devem ser colocados no lugar certo. A coordenadora do curso de nutrição da Faminas explica que a colocação correta dos alimentos na geladeira é fundamental para manter os nutrientes dos alimentos. Tentar ao mínimo consumir alimentos que sejam deteriorados por um processo que ele fica mais tempo na geladeira e evitar mau cheiro, entre outros. Então, essa organização é importante para a gente manter o alimento com uma validade maior. Alguns objetos não devem ser colocados na geladeira, como pano, sacola, toalhinha que enfeita a grade da geladeira e até mesmo panelas. Por quê? Porque as pessoas pegam as panelas, sobraram restos dos alimentos e colocam na geladeira. Isso a gente deve evitar. Por quê? Porque saem resíduos da panela para o alimento. Então a gente deve evitar sempre acondicionar em uma vasilha, de preferência de vidro, com tampa e acondicionando na geladeira. A nutricionista orienta também que não se deve colocar alimentos quentes dentro da geladeira. Além de gastar mais energia elétrica, o ar frio esquenta e pode prejudicar a conservação dos outros alimentos. Outra orientação é quanto às carnes congeladas. É interessante que ela não seja congelada novamente, pois a textura, o sabor e, o mais importante, os nutrientes são perdidos com isso. É importante que embalagens de produtos como leite, sucos e enlatados sejam higienizados antes de irem para a geladeira. Os produtos eles devem sofrer esse processo de higienização, como suco, leite, a gente lavar a caixinha para eles serem condicionados. Mas muito cuidado é com o ovo. O ovo ele não deve passar por esse processo de higienização antes, porque senão a gente deixa a casca mais porosa, mais fácil de haver contaminação. O ovo ele deve ser acondicionado em um recipiente fechado e no momento do uso que você vai higienizar. Os alimentos devem ser colocados de acordo com a temperatura adequada de conservação dentro da geladeira, para não perderem seus nutrientes e até mesmo não estragarem. A geladeira é dividida em 5 partes. Elas são a zona congelada, que devem ser colocadas carnes e sorvetes, por exemplo. A zona gelada é o local adequado para pães de queijo, pizza, entre outros. Mas abaixo é a zona fria, onde devem ser colocados os alimentos do dia a dia. A gaveta, na parte inferior da geladeira, ficam frutas e legumes. Na porta, é preciso ter bastante atenção ao que vai ser colocado lá. E nas portas é onde a gente coloca os alimentos que podem sofrer essa variação de temperatura, porque esse abre e fecha da geladeira faz com que a temperatura do alimento ali sofra essa variação. Então a gente deixa água, suco, azeitona, alguns condimentos, molho para saladas, entre outros. Depois de tomar todos os cuidados com a colocação correta dos alimentos, é importante que o ambiente dentro da geladeira esteja limpo, para assim evitar contaminação e futuros problemas de saúde. É muito importante, antes dela iniciar o processo de higienização, que ela desligue a geladeira. Então, a primeira etapa seria com uma solução de água e detergente neutro. A gente vai colocar algumas gotinhas numa vasilha com água, embeber um pano limpo nessa solução e passar em toda a geladeira. É importante esse processo para a gente poder retirar todos os resíduos, gordura que tiver agarrada, para eliminar essa sujeira inicial da geladeira. A segunda etapa seria com uma solução de água e bicarbonato. Então, para 1 litro de água, eu adiciono 1 colher de chá de bicarbonato e também com um pano limpo eu vou fazer essa segunda etapa e passar em toda a geladeira. Por último, finalizando, a gente faz uma solução com meio copo de água e meio copo de vinagre, principalmente vinagre branco seria o ideal, e passa em toda a geladeira. Com essas 3 etapas, a gente tem uma geladeira limpa. A higienização da geladeira deve ser feita a cada 15 dias. O pano usado pode ser o mesmo, mas desde que seja enxaguado antes de cada estágio. Quando a gente não tem uma higienização correta da geladeira, ela pode haver o crescimento de fungos e bactérias, e esses fungos e bactérias acabarem contaminando o alimento, e assim eles podem levar a uma série de doenças, que a gente sabe que é as doenças transmitidas pelos alimentos. Estas e outras dicas vão ser passadas ao público no próximo sábado, de 9 da manhã a 1h da tarde, na Praça João Pinheiro. O projeto Nutrição na Praça é uma realização da Faminas. E a gente vai estar orientando sobre alimentação para todos os ciclos da vida. Então a gente queria convidar a comunidade muriaense para estar participando um pouquinho com a gente sobre esse evento.